uma jovem, muito jovem, aleluia, começo da adolescência. Mas o anjo Gabriel, enviado por Deus, saúda ela com uma frase: salve, agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Ela ficou tão maravilhada. Quem sou eu? Eu sou apenas uma serva, talvez a mais humilde, talvez a mais pobre daquela aldeia. Mas como o nosso Deus, Ele é um Deus humilde, um Pai amoroso, um Pai de misericórdia. Ele viu na jovem Maria o que não viu nas rainhas, nas princesas dos grandes palácios, das grandes cidades. A humildade daquela jovem, a sinceridade e a sua obediência ao Deus Todo-Poderoso. Ela foi escolhida, agraciada, e ela disse: seja feita em mim a vontade do meu Deus. Eis aqui a serva do Senhor. E o Espírito Santo encobriu sobre ela, e a divindade foi gerada dentro do seu ventre. O Deus Todo-Poderoso, aleluia, encarnou e virou filho, o Pai do meu filho, para que mais na frente, quando Jesus vencesse a morte, o inferno, e nos libertasse de todo pecado, ressuscitasse ao terceiro dia e dissesse aquela frase: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Agora o Filho se torna o Pai. Aleluia. Glória a Deus. É muito interessante, né? Deus se torna filho, habita dentro de uma virgem, uma jovem, nasce como a gente nasceu, mas sem pecado. E o bebê era tão lindo. E José foi um homem escolhido por Deus, embora seja esquecido. Aleluia. Mas Deus confiou tanto nele, que entregou a José o seu filho, para ele cuidar. Por quê? Porque José era um homem justo, era um homem honesto, era um homem amável. E Deus confiou o seu filho a ele. E José também confiou em Deus. Deus colocou seu filho no lado de José, um homem simples, carpinteiro. Aleluia. E José, ele amou a Jesus como seu próprio filho. Aleluia. Então José, irmão, merece muito respeito e admiração. Que responsabilidade de tomar conta do próprio Deus, um bebê, e da sua mulher, uma jovem. Aleluia, muito jovem Maria. E o mais interessante de tudo isso é que Deus, soberano Deus, criador do céu, da terra, de todo o universo, criador do reino celestial, criador dos anjos, arcanjos, querubim, serafins, aleluia, das hostes espirituais, através do século dos séculos, o Deus todo criador, que sustenta com as suas mãos todo o universo. Um Deus tão grande, tão poderoso, mas que, aleluia, nascer numa estibaria de animal. E o seu berço, o berço do menino Jesus, não foi como o meu berço, nem como o seu. Você teve um berço, teve o kit de bebê completo, teve a seu guarda-roupa, a sua cômoda, seu enxoval. Jesus nada disso teve. O berço dele foi uma manjedoura, onde os animais comiam. E ali, aleluia, pegaram aquelas palhas secas, forraram um panozinho e colocaram o bebê Jesus. Aleluia, como Deus é humilde, né?
como nós precisamos aprender com esse Deus, essa simplicidade e também humildade. É o que está faltando em muitas pessoas que se dizem cristãs. Está faltando mais amor, como José amou. Está faltando mais humildade, mais obediência, como José obedeceu. Aleluia. José estava desposado com Maria. Estava noivo, vamos dizer assim. Se fosse nos nossos dias, era noivo. José nunca tinha tocado em Maria, porque naquele tempo havia um respeito. E havia também um decreto. A noiva se preparava 1 ano para o casamento. Durante aquele espaço de 1 ano, se o noivo tivesse contato com ela, aleluia, na intimidade, eles eram apredrejados até a morte. Porque o judeu, a cultura do judeu é diferente da nossa. Havia um respeito, aleluia, não era nem namoro, era um noivado, viu? Já era um noivado, uma coisa mais séria. Ela estava desposada com José, se preparando para casar com José, quando o anjo do Senhor, o anjo Gabriel, fez a promessa a ela, saudou ela: bendita é tu entre as mulheres, bendito é o fruto dentro de ti, o Salvador. E Maria disse: eis-me aqui a serva do Senhor. Se ajoelhou como uma serva obediente a Deus. Faça em mim a vontade de Deus. E o Espírito Santo concebeu no seu ventre o Deus encarnado, o Emanuel, o Deus conosco. Aleluia. O Salvador dos nossos pecados. Mas José, que era um homem justo, quando Maria chega contando a verdade, não foi contando uma história, não. Não foi uma história que ela inventou de carochinha. Ela contou a revelação, a visão e tudo que Deus fez na sua vida por intermédio do Espírito Santo. Mas José, que era um homem justo, ele pensou assim: vou deixá-la secretamente, porque eu não vou fazer escândalo para não prejudicar Maria. Eu vou fugir porque a culpa vai cair sobre mim. Eu que mexi com a jovem, vou fugir para que ninguém faça nada com a pobre da Maria, que ela é muito jovem, é uma menina. Mas a dúvida estava na mente de José. Mesmo sendo justo, tendo um coração bondoso, amável, ele tinha suas dúvidas como homem. Que história é essa que essa menina está me contando? Nunca tinha visto isso na história. Mas se ele tivesse lido o profeta Isaías, ele ia ver que está lá escrito que a virgem conceberia e daria luz ao Emanuel, ao Cristo, o Salvador do mundo. Também se ele lesse Isaías, ele ia ver a parte que diz: um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, pai da eternidade. Um menino nos deu, um filho se nos deu. Aleluia. Então Deus se fez filho e habitou, viveu entre nós. Aleluia. E anunciou o evangelho da paz, ensinou a unir os homens consigo mesmo e com seu Deus, porque a humanidade estava muito distante desse Deus, e ele veio somente com amor. Aleluia. Até o lugar onde ele pisou, nasceram flores. Aleluia. Tudo ele fez por amor. A Bíblia diz lá em João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo. Deus enviou seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele.
Agora a escolha, a decisão é pessoal. A responsabilidade é sua, meu amigo. A responsabilidade é sua, minha amiga. Porque tudo é uma escolha. Eu prefiro escolher servir e obedecer esse Deus, acima de tudo. Eu escolhi servir e obedecer a Ele, embora, aleluia, as coisas não estejam fácil, esteja difícil, mas eu jurei ao meu Deus, aleluia, eu não sou Jó, mas eu posso usar a frase de Jó: ainda que Ele me mate, nele eu vou esperar, porque a minha esperança vem dEle, só Ele, aleluia, é o único, irmão, é o único, aleluia, que morreu, ressuscitou e prometeu uma vida eterna. E no capítulo 14 de João ele diz assim, para mim e para você: não se turbe os vossos corações. João capítulo 14, versículo 1. Não se turbe os vossos corações. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Não se preocupem, não esteja preocupado. Quem crê em Deus, crê também em mim. Não esteja ansioso. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Porque se não fosse assim, eu vos teria dito: mas eu vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, eu virei outra vez vos buscar, para que onde eu esteja, vós esteja também comigo. Vocês bem já sabem o caminho e já conhecem. Aí Tomé disse: que caminho é esse? Para onde é que tu vai, que nós não podemos ir agora contigo? Nos leva agora. Jesus disse: eu, Tomé, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. Não diz vai, ele diz vem. Eu errei. Ninguém vem ao Pai. Está falando dele mesmo. Ele não disse ninguém vai. Ele disse ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Eu conjuguei o verbo errado. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí Filipe, que era muito inteligente, disse: mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai que nos basta. Se tu mostrar Deus pra gente agora, nós vamos crer em ti, Jesus. E aí ele disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco e tu ainda não tem me conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Se tu não crê que o Pai está em mim e que eu estou no Pai, creia menos nos milagres que foram realizados, nos prodígios, nos sinais. Aleluia, porque ele ressuscitou morto depois do 4º dia. Ele parou o enterro da viúva de Naí, que a mãe já tinha perdido o esposo, agora estava o seu único filho dentro do caixão, o cortejo estava levando para o cemitério. Jesus disse: para aí, para o enterro aí, suspenda o enterro aí, mãe, não chore, não chore, mãe. Aleluia. A mãe disse: oxe, quem é esse? Ele parou o enterro. Ele cancelou o enterro e disse: mãe, não chore. E quando ele olhou para aquela mulher, aleluia, ele se lembrou não. Ele de antemão, ele viu os pensamentos dela, porque ele é onisciente. E viu aquela mãe, o sofrimento dela, a angústia dela, por já ter perdido o marido, agora perdendo o único filho, que era o sustento da sua casa. E aquela viúva estava ali, desesperada, mas Jesus chegou. E quando Jesus chega na minha e na tua vida, o milagre acontece. Aleluia. Jesus chegou e cancelou o enterro e disse: mulher, não chore mais. E todo mundo ficou olhando para ele. Porque há um ponto aí, um mistério aí muito grande, que o escritor tentou, porque o judeu não podia tocar em coisa morta, nem em coisa imunda, principalmente Jesus, que era nazireu. O nazireu não bebia bebida forte, não podia cortar o cabelo e não podia tocar em coisas imundas. Jesus era nazireu.
Mas Jesus quebrou o protocolo. O escritor colocou assim, ele tocou no esquife. Esquife é caixão, é como se fosse um caixão ou alguma coisa improvisada, com um pau, feito uma rede levada. Aí isso aqui ele tocou no esquife, mas eu não acredito não. Jesus, o meu Jesus, o teu Jesus, ele quebra protocolo, rapaz. Ele botou a mão dentro do defunto, dentro do coração dele assim, e disse: mancebo, jovem, eu te ordeno, levanta-te. E a morte teve que dar um jeito. Aleluia. Eu não sei, eu não sou médico, estudei muito pouco, né? Mas eu sei de uma coisa: para ressuscitar uma pessoa, aleluia, depois que morre, aleluia, é impossível. O médico pode dar tanto choque de 1200 volts, aleluia, mas não ressuscita não. Ele pode fazer a respiração, colocar oxigênio, aleluia, e depois de 4 dias de morto. Aí Jesus chega e diz assim: ó, tira essa pedra aí, Maria. Marta, Maria, eu cheguei. Aleluia. Mas antes de chegar, estava o desespero. Já fazia 4 dias que o defunto estava morrendo. Aí Jesus chega. Aí Marta corre, que é mais ansiosa, corre de: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta, Marta, tu não crê que eu sou a vida? Todo aquele que crê em mim não morrerá. E todo aquele que morrer crendo em mim ressuscitará. Ela disse: eu creio, Senhor, na ressurreição dos últimos dias. Ela já estava aguardando essa volta gloriosa que eu e você estão aguardando. Jesus voltar. Ela estava pensando nesses dias. Mas Jesus disse: não, Marta, eu sou a vida. Aleluia. Teu irmão há de ressuscitar. Aí quando ele termina de falar, chega Maria. Maria vem mais desesperada ainda. Ela tinha mais intimidade, ela era mais chegada. Porque teve um jantar na casa de Marta e Lázaro, que Maria ficou sentada ouvindo Jesus. Maria ficou sentada e Marta preocupada nos afazeres, nas coisas, ansiosa, inquieta. Aí veio falar com Jesus: tu não se importa não de somente eu estar te servindo? Manda Maria vir me ajudar. Jesus disse: Marta, Marta, tu está inquieta, ansiosa com muitas coisas, mas a melhor parte quem escolheu foi Maria, a qual não lhe será tirada. Aleluia, porque ela escolheu ouvir a Jesus. Essa tarde está aqui as Marias escutando. Noite. Essa noite é porque é normal a gente confundir o tempo. A gente não somos perfeitos, isso aqui não está pregando, né? A gente erra muito, fala muitas palavras erradas. Mas o Senhor está aqui essa noite. O Espírito Santo não erra. Eu posso errar, eu posso falar um português incorreto, um português ruim, mas o meu Jesus não. O Espírito Santo, ele é perfeito. Então Jesus disse para Marta: teu irmão há de citar. Maria chega, a mesma conversa. Jesus diz: Maria, me leva até onde colocasse ele. Jesus viu o alvoroço, Jesus chorou. No capítulo 11 de João, versículo 30. Jesus chorou. Aleluia. Mas por causa da incredulidade. Aleluia. Quando ele manda tirar a pedra, um defunto de 4 mortos, irmão, todo enrolado, feito uma múmia, que naquele tempo era embalsamado. Era enrolado com especiarias, com incenso, ungento. Envolvia como uma múmia o corpo. Estava lá dentro da caverna, do buraco. Jesus: tira essa pedra aí, tira.